Olá, estou aqui hoje para falar de um assunto que eu penso que é de suma importância nos momentos atuais. Antes disso, eu quero primeiro agradecer ao Instituto da Construção por ter me dado essa oportunidade de estar aqui para falar com você sobre este assunto. Observe, quando a gente está numa situação dificultosa, como o nosso país tem andado, mas com a graça de Deus já está retomando, é muito importante que a gente saiba de que maneira a gente pode vencer com criatividade essa crise. Nesse aspecto, eu gostaria de pontuar alguns itens que eu julgo de máxima importância. O primeiro ponto é que quando a gente tem dificuldades pontuais no mercado, como estamos hoje, realmente sabe-se que alguns desafios acabam acontecendo e que o empregado acaba ficando com alguma dificuldade. Não estou falando de empregado apenas, do profissional em geral. É a falta de novas ofertas de emprego, é o próprio medo de perder o emprego. Eu acho que esse é um dos maiores desafios que acomete a todo ser humano em situações de dificuldade. Para a gente vencer isso, é óbvio que é importante que a gente comece a pensar em criar novas possibilidades. E é nesse aspecto que eu quero falar sobre uma das maiores batalhas que acometem todo ser humano. Não tem como. É a gente se levantar com medo. Quando você está numa situação de dificuldade, o medo de perder o emprego, o medo de não encontrar novas colocações ou novos clientes para quem já é um empreendedor. Isso são dificuldades que a gente precisa pensar com calma, porque esta guerra interna que existe dentro de cada um de nós, quando eu estou nessa situação de medo, infelizmente, pode nos colocar muito para baixo. São emoções negativas que vão levar a gente a ficar mais desanimado. E é óbvio, quando eu estou desanimada, é muito mais difícil que eu faça uma produção mais eficaz e mais rápida. Então, o primeiro ponto que eu acredito que é importante para vencer a crise é a gente vencer os nossos próprios medos. E aí, nesse ponto, é muito interessante, porque eu me lembro de uma cliente de coach, na verdade, que no meio do processo de coach, ela se deu conta que ela demorava cerca de 2 dias para fazer uma atividade muito bem feita, que o estagiário recém-contratado fazia em 4 horas, muito bem feito também. Então, o tempo é uma coisa muito importante para que a gente mantenha o foco dentro de uma produtividade, onde a gente alcance melhores resultados e de uma forma mais rápida e com menos recursos. Afinal, tempo é dinheiro, recursos são dinheiro, né? Aliás, o tempo é um dos recursos que a gente tem à disposição. Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa trabalhar com certa preocupação a mais em fazer mais, melhor e bem feito, para a gente vencer essa competitividade. Aliás, é interessante, isso me ocorreu agora. Em tempos de crise, quem acaba sobrevivendo é quem começa a fazer a diferença, a fazer diferente, a fazer com mais resultados positivos. Nesse aspecto, falando ainda sobre as emoções, existem algumas emoções que são negativas, como o medo, e eu já disse sobre isso, mas também existem algumas emoções que são positivas e são muito boas. Às vezes as coisas estão indo bem, estão indo de um jeito que a gente programou, do jeito que eu estou feliz. E aí eu fico tão feliz, e aí eu fico tão orgulhoso de mim mesmo, e eu acabo rompendo uma barreira que é muito tênue, que é a barreira entre o orgulho de mim mesma, de estar feliz comigo e com os meus resultados, e a arrogância. E infelizmente, isso também não é legal. Apesar de o orgulho de mim mesma ser uma emoção boa, romper esta barreira e chegar para o meu cliente de um jeito arrogante não é legal. Por quê? Infelizmente, a arrogância atrapalha, afasta as pessoas. Então, quando a gente tem essas guerras internas dentro de mim mesma, é muito importante que eu saiba gerenciá-las, administrá-las. E para isso, é óbvio, não tem como. Eu preciso buscar novos conhecimentos naquela área que eu ainda não tenho grande conhecimento, para eu me especializar. A Delúcia, na verdade, trabalha já como advogada desde 20 anos,
17, 18 anos agora e 14 anos como coach. E como empresária, mais de 20 anos. Mas, na verdade, eu não parei de estudar. Em todos os momentos da minha vida, eu estou sempre buscando mais e mais e mais conhecimento nas áreas que eu estou trabalhando, para sempre prestar um serviço mais atualizado e melhor, obviamente, visando sempre o objetivo positivo do meu cliente. Só para a gente parar para pensar um pouquinho, né? Já que a gente está falando sobre questões comportamentais e como vencer a crise. Um ponto fundamental, na minha visão, para a gente inovar, para a gente crescer, para a gente fazer diferente, é aprender, e aí a educação está aí para a gente poder aprender cada dia mais, e é essa a primeira dica. É muito interessante quando a gente fala também sobre a questão da informação, porque houve um tempo que a gente não tinha informação tão perto da gente. A gente precisava literalmente correr atrás dessa informação. No meu tempo era ir para uma biblioteca se a gente não tivesse condição de comprar todos os livros que eu precisasse. Hoje não, hoje eu tenho o celular na minha mão e ele está ali à disposição com muitas informações. Isso é fantástico. A dificuldade é que eu não sei exatamente como selecionar esse material para saber qual a melhor forma de utilizar esse aparato tecnológico que eu tenho na minha mão para que eu tenha dele o melhor rendimento. Então, a gente passou de uma situação em que a gente não tinha acesso fácil à informação a um momento em que eu tenho muitas informações. E aí, o desafio hoje é escolher qual a forma, quem eu vou exatamente buscar para poder me orientar, qual o curso, quais as informações que eu vou buscar na internet e assim, até usar o celular de uma forma que me favoreça no dia a dia para eu ampliar a minha aprendizagem, para eu me melhorar. Uma outra coisa que eu me lembro também em nível de dicas que eu acho que é importante, o mundo está mudando muito rápido, até por conta da internet, e aí, falando ainda naquele primeiro ponto que a gente estava falando anteriormente sobre como vencer com criatividade, além de a gente saber que quem fica no mercado são as pessoas que estão realmente contribuindo de uma forma muito mais assertiva, de forma positiva e rápida e eficaz, é importante que a gente também saiba que o trato entre as pessoas também está mudando. Então, é muito importante que a gente saiba que o profissional que a gente vai contratar ou que você queira ser contratado, eu preciso estar cuidando de outras formas, né? A forma como se veste, a forma como se fala, a postura do profissional é muito importante. E aí, nesse ponto, é mais importante ainda que a gente busque novas ferramentas e novas aprendizagens. E é essa a ideia. Na minha visão como professora, isso desde que eu tinha 18 anos de idade, isso já faz muito tempo, conhecimento, educação, não exatamente fazer uma faculdade, eu acho que isso é importante para algumas pessoas, mas para quem não é importante, existem muitas formas de se destacar no mercado hoje, e a gente tem a ferramenta digital aí à nossa disposição. Mas é muito importante que a gente saiba que eu não posso ficar parada no tempo, eu preciso estar em movimento, e o conhecimento é a ferramenta que pode dar para a gente essas oportunidades de fazer diferente, de fazer melhor, de fazer mais rápido e de mudar a realidade, não apenas sua como profissional, da sua família como pessoas que dependem do seu trabalho, dos seus clientes como pessoas que estão ali dependendo da sua atuação como profissional para poder ter o resultado que estão buscando para a vida deles, mas principalmente quando a gente pensa que eu posso contribuir para mudar muita coisa na minha comunidade, no espaço que está em volta de mim. E é desse jeito que a gente muda não só o meu mundo, mas o mundo que está à minha volta, e a gente pode mudar uma nação dessa maneira. E é por isso que eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui como professora, que fui e sou a vida toda, e advogada que prima pela justiça, sem dúvida alguma, mas principalmente compartilhando um pouquinho do que eu sei, um pouquinho do que eu aprendi para poder fazer diferença na vida de vocês, até porque
Mesmo quando eu tinha muito pouca idade, com 24, 25 anos, eu já atuava como professora de cursos pré-profissionalizantes. E eu sei o quanto é difícil o mundo corporativo. E estar bem preparado para ele faz toda a diferença. Gratidão por você ficar até aqui e me ouvir. Um abraço.